Fala pessoal, tudo bem? Como prometido, essa daqui vai ser a primeira aula de 4 aulas do nosso mini curso. E sem enrolação, tá pessoal? Não vou tentar vender curso para vocês, fazer propaganda, nada disso. A minha intenção aqui é ajudar você a começar no mundo dos investimentos, tá? O meu pagamento, vamos assim dizer, é você o quê? Tá se inscrevendo no canal, tá compartilhando esse mini curso com todo mundo que você conhece. Faz o favor, pega aí os grupos de WhatsApp que você tem, pega o link desse vídeo e manda para todo mundo. Fala assim, pessoal, bora começar a investir, pelo menos aprender, pelo menos saber que existe essa possibilidade, tá certo? Desde já eu agradeço a vocês e vou passar o que nós vamos estar vendo, tá? São 7 itens que nós vamos ver rapidamente aqui nessa aula. Então, papel, caneta na mão, salva o vídeo para você assistir mais vezes. E não se esquece, lá no Instagram eu ponho material complementar dos meus vídeos, então vai ter um materialzinho para ajudar vocês a memorizar essa aula de hoje. O primeiro item, por que investir? O segundo, nós vamos estar vendo qual corretora que você deve utilizar para começar os seus investimentos. No terceiro item, qual que é o seu perfil? Como é que você descobre qual que é o seu perfil? Onde você deve investir? Se você é arrojado, se você é mais acanhado, mais conservador. Como que você descobre o seu perfil de investimento? Quais os ativos você vai estar colocando na sua carteira? Ou seja, a gente tem que saber o perfil para descobrir quais ativos nós vamos estar colocando. Como turbinar a sua carteira? Claro, porque dependendo do seu perfil você consegue turbinar com alguns ativos a mais a sua carteira. O sexto item, que são ideias de carteira de investimento, ou seja, como você vai montar, qual percentual você vai estar colocando em cada caixinha da sua carteira, para você montar uma carteira balanceada e de sucesso. E por fim, mas não menos importante, as suas metas e o seu planejamento de investimento. Não adianta nós falar, vou investir, mas sem planejar. Então nós vamos ver aqui o passo a passo. Como você calcula o quanto você vai estar investindo por mês e o quanto você vai ter lá na frente. Ufa, parece bastante, né? Mas eu garanto que vai ser rápido e indolor. Vamos já para o vídeo. O primeiro item é por que investir? Essa é a pergunta mais importante que você vai responder para você mesmo. E é sério, pessoal, se você não conseguir responder isso daqui, você não vai chegar a lugar nenhum, de verdade. Então você tem que saber o porquê investir. Por que a gente investe? Por que nós estamos gastando o nosso tempo? Por que nós estamos abrindo mão de algumas coisas, de algumas sensações, de alguns desejos imediatos para estar investindo lá no futuro? Primeira coisa assim, se você já veio na cabeça, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, por que eu vou investir? Cara, você não precisa nem levantar da cama, você não precisa nem trabalhar, você vai trabalhar para quê se você não sabe se vai estar vivo amanhã? Percebe? É apenas mais uma desculpa a expressão, é uma desculpa de pobre. Pobre que quer permanecer pobre e morrer pobre. Sério. De verdade, pessoal, não faz o menor sentido. Pensa assim, você trabalha, carteira registrada, tudo bonitinho, daqui 35, 40, 45 anos, o governo vai te aposentar e vai te pagar, aquele salário top. 1, 2, talvez um salário mínimo e meio. De verdade, você acha que esse valor é o suficiente para você ter uma boa aposentadoria, uma boa velhice, para você poder curtir a sua terceira idade, depois de uma vida inteira trabalhando? Faz uma pesquisa, vê aí, no seu network, no pessoal da família, em quem vocês conhecem, talvez na vizinhança. Pergunta para os idosos se a aposentadoria que o governo paga para eles é o suficiente para eles viverem bem. Tá? Pô, você é idoso, teoricamente você não tem que trabalhar mais, então viver bem não é você ficar sentado dentro da sua casa o dia inteiro e ter um prato de arroz e feijão. Estou falando de você poder fazer 2, 3 viagens no ano, você conhecer novos lugares, você poder sair aí com a sua esposa, os dois de cabelinho branco, dar uma volta num parque, num shopping, comprar uma refeição, falar, hoje nós vamos comer fora de casa. Não estou falando de ser milionário, extravagante, não, mas ter uma vida, você trabalhou, você se esforçou tanto. Então vê aí se o pessoal consegue. Eu realmente duvido. Infelizmente, os nossos aposentados sofrem demais. Então é para isso que você vai começar a investir. Para você garantir um futuro digno para você e para sua família. Já pensou? Pergunta para esse mesmo idoso se R$500 a mais não faria diferença. Se talvez R$700 a mais não faria uma diferença. Quem sabe R$1.000, R$2.000, R$3.000 a mais não faria uma diferença na aposentadoria. Isso assim, nós estamos achando que vai ter aposentadoria. Muito provavelmente, quando meus filhos forem se aposentar, eles vão ter um problemão. O INSS está quebrado, o rombo é de mais de 1 trilhão, é muito dinheiro. Essa é a maior pirâmide financeira que existe no mundo.
e devidamente legalizada, claro, ela tende a dar problema, ela tende a quebrar com o tempo. Então, não vamos ficar à mercê desses governadores que infelizmente não pensam em nós. Vamos investir, é para isso. Para isso, você tem que ter isso na cabeça. Escreve aí no papelzinho por que você está investindo e guarda esse papel. Mas não esconde, é para guardar. Para de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, você lê o porquê você está investindo. O porquê que você deixou de comprar um tênis de R$1.000 e comprou um de 200. O porquê que em vez de você comprar um relógio de R$3.000, você comprou um de 300. O porquê de em vez de você ir naquele restaurante que você ia gastar R$400, R$500, você foi no restaurante para gastar 100. O porquê que em vez de você fazer uma viagem de avião, você fez de carro. Escreve para você se lembrar o porquê que você está abrindo mão de alguns desejos momentâneos, de alguns retornos imediatos, vamos assim dizer, para que o seu eu do futuro te agradeça, para você proporcionar a ele uma vida mais tranquila, para que a sua família agradeça esse empenho e para que eles aprendam com o seu exemplo e comecem desde pequeno. Eu comecei com 40, a minha meta é em 2032 eu me aposentar, e não assim parar de trabalhar, mas eu poder escolher aonde eu quero trabalhar, quanto tempo eu quero trabalhar por dia. Será que eu quero ficar 9, 8, 10, 12 horas entre deslocamento, mais horário de trabalho, fora de casa? Eu quero curtir minha família, então eu estou abrindo mão de muitas coisas no hoje para poder investir, para que no amanhã eu fique com a minha família, para que no amanhã eu tenha uma vida digna. É para isso que eu, Fábio Novaes, estou investindo. E você? Para que você está investindo? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua meta. 2. Qual corretor utilizar? Gente, essa é a mais fácil que tem de responder. De longe, essa é a pergunta mais fácil que nós vamos responder nesse vídeo. Qualquer corretora com taxa zero. Simples assim. Qualquer corretora com taxa zero. Vou falar 3 aqui que eu tenho, que eu já usei, que eu já experimentei, eu sei que funcionam, e vou falar o que tem de positivo em cada uma delas. A primeira é a Rico. A Rico é do grupo XP. Ela é, como vamos dizer assim, ela é uma mini XP. A plataforma é muito parecida, os produtos são muito parecidos, os benefícios são muito parecidos. Eles têm até o mesmo cartão de crédito, um Visa Infinity. É um cartão de crédito considerável, que te dá investback, ou seja, você pega um cashback numa conta de investimento. É muito bacana. Então você tem banco digital, você tem uma gama de serviços na Rico e é tudo grátis. Então vale muito a pena conferir. E você também consegue abrir uma conta ali para o seu pequeno ou para a sua pequena, para já ensinar eles desde já a importância de investir, a cuidar bem do dinheiro deles, para que o dinheiro deles cuide bem deles no futuro. A segunda é a Toro. O que eu mais gostei da Toro? Os cursos. Então você vai assistir aqui nossas 4 aulas e vai falar, pô, eu já sei investir, já sei por onde começar. Se você abrir a conta na Toro, você tem bastante material, bastante curso grátis, porque você não paga nada para abrir a conta. Nessas 3 você pode abrir a conta, você não precisa nem usar, mas você abre a conta para você conhecer. Por fim, a terceira, mas não menos importante, essa foi a minha primeira corretora. É a Nuinvest, na época era Easy Invest, agora é a Nuinvest porque o Nubank comprou. Então ela é a plataforma de investimentos da Nubank. Provavelmente você deve ter a conta do roxinho aí. Muita gente, muitos brasileiros têm conta no Nubank. Então talvez você queira estar utilizando essa plataforma para facilitar a integração com um banco. Uma vantagem da Nuinvest são as carteiras recomendadas. Realmente elas são bem bacanas e têm uma rentabilidade legal. Mas eu não seguiria as carteiras. O que eu faria? Pego as dicas, pego as recomendações dos analistas da Nuinvest e faço a minha análise em cima delas. Então, tá respondido. E antes que o pessoal coloque aí e fale, Fábio, mas você não usa hoje elas. Quando eu vejo seus vídeos, você está mostrando a XP. Sim, eu hoje centralizei meus investimentos na XP, mas por que eu centralizei? Porque a XP me deu taxa zero em tudo. Devido ao patrimônio, às movimentações que eu faço, que são grandes, inclusive eu tenho empresa, eles me deram isenção de todas as taxas. Então eu não pago taxa de corretagem. Agora para você que está começando não é interessante. Já pensou, você vai comprar uma ação que custa R$10, vai pagar R$5 de taxa? Não faz o menor sentido. Então, nesse primeiro momento, se você quer ter algo da XP, eu recomendaria você abrir uma conta na Rico. Vai ser bem bacana. Terceiro, perfil de investidor. Você tem que descobrir o seu perfil. Quando você abrir conta nessas corretoras, porque eu falei, é legal abrir mais de uma. Nessas 3 é tudo grátis. Então, você pode abrir e experimentar. Não estou falando sair comprando ativos, tá? Mas experimentar o quê? Olhar as plataformas, ver as carteiras recomendadas, ver o que eles têm de curso, ver qual que se dá melhor com o seu celular, qual carinha você gosta mais, para você se sentir bem naquela plataforma. É um aplicativo. Tem gente que prefere usar o Outlook para ver e-mail, tem gente que prefere usar o Gmail para ver e-mail. Então é gosto. Abram elas, testem e
Quando você estiver fazendo seu cadastro, uma das etapas é o seu perfil. Então você vai responder um questionário, você vai responder algumas perguntas. E essas respostas vão indicar qual que é o seu perfil de investidor. Gente, é muito importante vocês serem extremamente sinceros. Não tentem adivinhar qual que é a resposta certa. Não existe isso de resposta certa. A resposta certa é a verdade. Então, se você não aguenta ficar com o dinheiro 20 anos, você não vai colocar que o seu dinheiro vai ficar lá 20 anos. Se você não aguenta ver metade do seu patrimônio embora, então você não vai colocar lá que você aguenta volatilidade. Então, vocês sejam sinceros. Se vocês quiserem testar, eu vou deixar aqui na descrição um quiz. Um linkzinho com um quiz do UOL. Ali vocês podem entrar e responder para vocês já terem ideia de como vai ser quando vocês estarem abrindo a conta na corretora. Esse link que eu estou deixando na descrição vai direcionar vocês para esse site. E aqui, rolando para baixo, começam as perguntas do quiz. Respondam sinceramente. Vamos lá. Ó. Qual o seu principal objetivo ao investir o seu dinheiro? Para mim, maximizar o meu potencial de ganho. É o que eu quero nesse momento. Porque eu estou aumentando o meu patrimônio. Quando o meu patrimônio chegar no volume considerável, no que eu coloquei de meta para mim, aí eu posso mudar até mesmo o meu perfil para algo mais conservador, porque eu quero viver de renda. Eu quero que ele vá me gerando renda mensalmente, para que eu viva dos meus rendimentos. Então eu não preciso do meu patrimônio engordando, eu não preciso talvez correr tanto risco. Mas vocês vão ver, de acordo com o quiz aqui, eu aceito um risco maior. Eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro e dormir bem. Então tem que ser sincero nas suas respostas. Por quanto tempo você pretende deixar? Mais de 5 anos. Meu projeto é de no mínimo 10 anos. Então, bola para frente. Qual a necessidade em relação ao dinheiro que está investindo? Não tenho necessidade nenhuma. O dinheiro que eu ponho na bolsa é para investimento de longo prazo. Nós vamos ter uma partezinha da nossa carteira para as coisas mais imediatistas, para projetos de mais curto prazo, tá? Mas aqui nós estamos falando de investimento em bolsa de valores, em fundos imobiliários. Então, o dinheiro que eu ponho lá eu sei que vai ficar no mínimo de 5 a 10 anos, que é o meu projeto, no mínimo. Qual o percentual da sua renda investe? De 10 a 20%. Por conta das oscilações do mercado, considere que seus investimentos percam 10% do valor. Então, se acordou um belo dia, os seus R$1.000 viraram R$900. O que você faz? Você já fica nervoso? Fica preocupado? Fica desesperado? Ou fica de boa, sabe que isso é normal? Eu, além de ficar de boa, aproveitaria, que é o que eu faço nos fundos imobiliários. Eles estão apanhando demais. Então eu aproveito, é promoção, tá? É como se fosse no shopping. Pô, vou lá no shopping, estou de olho numa calça jeans, ela custa R$200. No dia seguinte, eu passo lá, a mesma calça, na mesma loja, no mesmo shopping, tá na promoção. 50% de desconto, eu pago R$100. Eu vou ficar bravo? Não, eu vou entrar e vou aproveitar, vou comprar a calça por metade do preço. Mesma coisa, eu confio na empresa, eu confio na análise que eu fiz, eu confio no fundo imobiliário. Ele caiu 50% sem motivo nenhum, eu vou lá e compro. Tá feito. Considerando a sua formação, a minha formação, eu estou terminando meu MBA e ele é focado em mercados de capitais. A minha experiência profissional, ela é razoável. Como você descreveria a sua expectativa de renda futura para os próximos 5 anos? Eu pretendo aumentar minha renda, Estou com alguns projetos em andamento, fora os investimentos. Os próprios investimentos, eles me geram renda, mas eu estou reinvestindo para aumentar a bola de neve. Mas na minha vida profissional eu tenho algumas metas também. Eu quero subir de cargo, eu quero crescer na empresa. Então isso tudo, lógico, leva a uma consequência de você acabar tendo um aumento salarial. Pretende realizar? Não pretendo, eu não gosto de mexer com opções, com mercado de futuros, tanto que no curso nós vamos falar, um curso mais básico, nós vamos falar dos investimentos básicos, mas ali a gente já vai estar falando de cripto, de fundos, de investimentos internacionais, vocês vão ver. Mas opções e futuros, day trade, para mim não é minha praia. Informe o volume de frequência, se ele é baixo, médio ou alto, nos últimos 2 anos. Renda fixa, alto, DB Nudes, fundos, multimercados, fundos imobiliários. Previdência privada é alto, todo ano eu dou uma recheada na Previdência, eu tenho 2 em andamento, graças a Deus. Depois, num próximo vídeo, eu faço um vídeo aqui no YouTube só para falar de Previdência, porque é um tema que vale muito a pena a gente estar estudando. Renda variável, alto, derivativos, futuros, empréstimos, não. Vou colocar até baixo, porque realmente não faz parte da minha estratégia de investimento. Sem problema nenhum se você se interessa, por esses assuntos. Percentual. Aqui é mais ou menos uma divisão de carteira. Conforme a gente for andando no curso, vocês vão ver e vão tentar se encaixar na divisão de carteira. Se vocês não têm certeza, eu colocaria
parecido com o que eu estou pondo aqui, ou talvez um pouco mais em renda fixa, tá? Renda fixa. Vou colocar 30, o que eles têm aqui? Renda variável, ETF, fundos imobiliários. Então nós podemos fazer aqui, ó, 30, 30, 30. E aqui eu vou pôr 0, porque eu não vou trabalhar. Os outros 10% são para outras coisinhas. Investidor sofisticado, ó, 55 de 67 pontos. Ou seja, eu tenho um perfil mais arisco, né? Um apetite um pouquinho maior aí, talvez, para o risco. Tá certo? Então, é um quiz. Quando você for abrir a conta na corretora vai ser diferente, mas é legal você ir pegando esses resultados diferentes para você formular o seu perfil. O importante é você dormir com a cabeça em paz no travesseiro. 4. Quais ativos nós temos para iniciar a nossa carteira de investimentos? Gente, o primeiro, que é o mais básico, é a renda fixa. E a renda fixa ela não é tão fixa assim. Vamos falar primeiro da renda fixa, que é o quê? É o pré-fixado, ou seja, você sabe o quanto você vai receber lá no final do seu acordo. E como é isso? Você tem, por exemplo, CDBs. É aquele dinheiro que você empresta para o banco. Nesse momento você está virando a chave, tá? Porque normalmente o que o brasileiro faz? O brasileiro vai lá no banco e pega dinheiro emprestado. Nesse momento, quando você vira investidor, você empresta o seu dinheiro para o banco e, obviamente, o banco paga uma taxa de juros para você. Então, você vai ganhar dinheiro com esse empréstimo. Ó, agora nós viramos a chave, né? Nós mudamos, nós estamos do outro lado da mesa. Agora nós estamos emprestando o nosso dinheiro em vez de estar pegando o dinheiro com o banco. Então, quando você faz um CDB, por exemplo, ele pode ser pré-fixado. Pode ser que o banco te fale assim, olha, você me empresta esses R$1.000 por um ano e eu vou te pagar, no final desse período, 14% de juros ao ano. Então, você emprestou R$1.000, daqui um ano o banco vai te devolver com 14%. Ou seja, você sabe o quanto você vai ter daqui a um ano de retorno. Então, essa é a renda fixa pré-fixada. Você já combinou o jogo. Temos o pós-fixado. O que é o pós-fixado? Aquela carteira digital da Nubank, por exemplo, aquele dinheiro que você deixa lá no Mercado Pago, que ele vai rendendo. Ele rende quanto? 100% do CDI. Não é fixo, você sabe que vai render 100% do CDI, mas quanto está o CDI hoje? Quanto está o CDI amanhã? Ele varia. E se o CDI varia, o seu rendimento, a sua rentabilidade também vai variar. Então pode ser que hoje ele está pagando 5%, mês que vem pode pagar 6%, como pode pagar 3%. Tudo depende de como vai estar a nossa economia. Mas você sabe que você vai estar ganhando sempre 100% do CDI. E nós temos uma outra classe que ele junta o pós com o pré. Seria algo mais ou menos assim, olha, eu vou te pagar IPCA mais 3%. Pronto, você já sabe que você vai ter 3% garantido. Então aquele valor vai render 3% ao ano, mais o IPCA. Se o IPCA subir, ele rende mais, se o IPCA cair, ele rende menos. Mas você tem uma parcelinha já pré-fixada de 3%. E o que é o mais importante aqui na renda fixa, que você entenda? Você não vai ter prejuízo, o seu capital não vai diminuir na renda fixa. Ele sempre vai estar subindo. Por isso que é importante a gente ter na carteira. Até mesmo que o Brasil é o país dos juros. A gente vira e mexe tem uma taxa de juros alta. Historicamente falando, nós temos uma taxa alta de juros. Hoje está em quase 14%. Então temos que ter uma renda fixa sempre na nossa carteira, porque faz bem inclusive para o ego, que você sempre vai ter ali, ó, vendo um verdinho, um positivo, sempre o seu dinheiro aumentando, o que não aconteceria na renda variável, que é o próximo passo. A outra opção que nós temos de investimento é a renda variável. E a renda variável varia, e ela varia para cima ou para baixo. E é aí que mora o perigo, né? Tem gente que fala, eu vou colocar aqui, ó, nessa empresa, porque me falaram que ela vai valorizar 1000% nos próximos 2 anos. E você pega todo o dinheirinho que você tem suado e coloca lá. Sabe o que acontece? Vem uma notícia de fraude, estavam roubando a empresa e ela quebra. E o seu dinheiro virou pó. Porque a renda variável pode subir os 1000%, mas ela pode cair os 99,9% e acabar com o seu capital. Então a estratégia de renda variável tem que ser muito bem desenhada. E em renda variável nós temos as ações, que são as empresas, então a gente pode estar investindo em inúmeras empresas. E nós temos os fundos imobiliários, né, que são como se fossem imóveis, como se você virasse dono de imóveis. Então as ações você vai virar dono de pequenos pedacinhos de empresas, de boas empresas, e nos fundos imobiliários você vai virar dono de pequenos pedacinhos de fundos imobiliários. De novo, aqui é uma aula de introdução, é a aula 1. Eu estou explicando tudo o que existe. E nas próximas aulas nós vamos
ver na prática como escolher, como selecionar, o que fazer, tá certo? Então tenha calma, vamos entender para que serve cada tipo de ativo e qual que é o risco atrelado a eles. Então nós temos a renda fixa, a renda variável, e renda variável nós vamos estar dividindo entre ações e fundos imobiliários. E aí eu entro no quinto item, que é como eu turbino isso tudo que eu estou falando para vocês, porque dá para turbinar. E como é que eu faço isso? O primeiro jeito é investindo no exterior. Ou seja, eu tenho que ter uma parcela do meu capital lá fora. Por quê? Porque só de eu ter dólar, eu já protejo o meu capital, certo? Porque eu tenho dólar, o dólar desvaloriza muito menos que o real, e o resultado é o que a gente já sabe. $1 é igual a R$5. Ponto. Né? Lá atrás, quando se criou o real, a gente chegou a ficar R$1 para cada dólar. Então era 1 para 1, eu acho que teve uma épocazinha até que R$1 valia 90 e poucos centavos de dólar. Então o nosso real valia mais que o dólar só nesse país, né? A gente faz umas maracutaias aí que ninguém entende. Passou-se o tempo, o dólar continuou, né? Desvalorizou, mas ele desvalorizou menos que o real. Por isso que o nosso real vale tão pouco frente ao dólar. Então é muito importante eu ter um pedacinho do meu dinheiro lá fora, um pedacinho do meu dinheiro em dólar. Ah, Fábio, mas falaram que a China é bacana. Eu concordo, é uma potência, tem muita coisa rolando por aí e dá para você investir um pouquinho na China também. É um jeito de você turbinar os seus investimentos. Mas vamos falar em Estados Unidos, porque a moeda americana tem muita história, os Estados Unidos têm muita história, a bolsa americana é a maior do mundo. Então vamos, por enquanto, manter um pezinho no chão e falar dos Estados Unidos. Então você pode investir lá fora, tanto em REITs, que seriam os fundos imobiliários. A gente fala que fundo imobiliário de 4 bilhões aqui é grande. Gente, lá fora é fundo imobiliário para bilhão, e bilhão, e bilhão, e bilhão de dólares. São muito maiores do que os nossos, muito maiores. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de fundo imobiliário americano. Tem um vídeo que eu falei de 5 ações e no final eu falei de um REIT americano, show de bola. Vou deixar no card lá no final do vídeo para vocês estarem assistindo. Vale muito a pena. E nós temos as stocks, né, as ações lá fora. Ações de empresas. Apple, Microsoft, a Amazon. Olha, é empresa que não acaba mais. E nós vamos ter 2 jeitos de investir lá fora, pelo menos em ações. Que é você abrir uma conta global. Por exemplo, a XP, eu consigo comprar os ativos direto lá fora, mais um motivo que eu usei a XP, né? Eu juntei, não preciso ter uma corretora americana. Então eu consigo comprar direto nas bolsas lá de fora. Mas se vocês quiserem, por exemplo, o C6 é um banco digital, grátis e tem conta global. E dá para investir lá fora. É uma opção. Pode usar a própria XP, porque a XP ela vai te cobrar as mesmas taxas que as outras empresas cobrariam. Não existe taxa zero para investir lá fora. Sempre tem um spread, sempre tem algumas taxas envolvidas. Por enquanto, ninguém aqui faz taxa zero para isso. A outra opção é eu estar comprando BDRs. O que são BDRs? São bem simplesão mesmo. Os BDRs são as ações americanas abrasileiradas. Ou seja, eu tenho uma empresa aqui que compra lotes de ações americanas e eles vendem pra gente aqui. Tá? Então a gente compra direitos de ações. E a gente compra em real, direto no seu aplicativo. Então se você tem lá no Invest, você pode ir lá, A1MD34, e você compra uma parcelinha dessa empresa americana direto aqui no Brasil. Tem vantagem e tem desvantagem, nós vamos falar nisso mais para frente. Mas é um jeito de você turbinar, você está se expondo ao dólar. Mesmo comprando em reais, aqui no Brasil você está exposto à variação cambial. Então, se o real desvalorizar, automaticamente essa ação sobe. Se o dólar, se a própria ação em si lá fora se valorizar em dólar, ela vai valorizar também aqui em reais. Ela acompanha a cotação da empresa americana. É um jeito muito fácil, muito bacana de você estar investindo. E uma outra turbinada são as criptomoedas, que está super na moda. Mas, gente, de verdade, nós vamos falar um pouquinho mais para frente de cripto, mas não deve se pensar nisso neste primeiro momento. Eu não sei que você esteja pensando assim em comprar um pouquinho de Bitcoin para você deixar lá, porque você realmente acredita na tecnologia, você acredita que vai vir a ser uma moeda no futuro, você quer participar desse momento histórico. Então você compra um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de Ethereum, um pouquinho de Cardano, essas maiores, né? De novo, a XP também tem a Exchange, que é uma corretora de cripto. Eles estão ainda em desenvolvimento, ela não tem todas as moedas, ela não tem todas as facilidades que uma Binance tem, por exemplo. Então eu uso a Binance para fazer a compra grossa, o grosso, vamos dizer assim, mexer mesmo com cripto, mas eu uso a Exchange da XP para estar comprando algumas criptos que eu acho que vão explodir, mas ali eu estou comprando com o intuito de vender. Ela valorizou bastante, eu vendo. Na Binance não, na Binance eu estou comprando para investimento de longo prazo. Eu comprei as criptos e vou deixar. Legal? Então é um outro jeito de você turbinar. Se eu não me engano,
Quando eu montei a carteira de bitcoins na XP, deve estar fazendo menos de um ano, acho que tem uns 6 meses. Ela está com 70% de valorização, ou seja, deu 10% ao mês de valorização. É um potencial grande, mas também pode virar pó do dia para a noite. Uma das maiores corretoras do mundo simplesmente quebrou. Ela simplesmente sumiu do mapa. E com isso levou muitos investidores embora. Então é um mercado muito arriscado, mas que tem muito potencial. E investimento é assim, gente. Quanto maior o potencial de ganho, maior é o risco. Não tem almoço grátis, tá? Subiu o potencial de ganho, subiu o risco. Por isso que quando você vê, não, eu garanto para você 10% ao mês. Meu amigo, pula fora, é pirâmide financeira. Como é que você vai ter 10% de retorno? A taxa de juros do nosso país é 13% no ano. Estão te prometendo 10%, 20% no mês? Isso não existe. De verdade, você está sendo enrolado, pula fora. Uma pausa para água. E enquanto eu faço a pausa para tomar água, molhar a garganta e a gente ir para o 6º e para o 7º item da nossa lista aí para a gente estar fechando a nossa primeira aula, é o tempo exato de você, se não se inscreveu, se inscrever no canal. Vamos lá, enquanto eu bebo minha aguinha, você se inscreve no canal, ativa as notificações. Já é inscrito? Já deixou o like? Teve muito material bacana, teve muita informação, vai. Então deixa o like e compartilha. Pega o link do vídeo e manda aí nos grupos de WhatsApp aí, manda pra família, manda pro papagaio, pro cachorro, pra todo mundo. Dá um apoio pro canal. Esse é o pagamento que eu vou receber e a forma que eu vou... o agradecimento de vocês com esse esforço, com esse empenho de eu tentar montar, de eu montar esse mini curso. Eu realmente espero incentivar vocês a dar esse primeiro passo. Se você começar a investir, você não vai parar mais. Se for do jeito certo. Eu comecei do jeito errado, eu comecei apanhando, eu perdi dinheiro, eu levei bordoada e eu não parei, porque eu sabia que é o jeito de eu atingir minha liberdade financeira. É o modo mais rápido, mais simples de eu atingir minha liberdade financeira. As 2 regras do Warren Buffett são as mais importantes, não se esqueçam dela. Vamos lá, pessoal, depois da aguinha, o 6º item, ideias de carteira de investimento, ou seja, como você vai compor a sua carteira de investimento, como é que você vai escolher cada classe de ativo, quanto é cada classe de ativo. Você já fez lá atrás, respondeu o quiz, fez seu cadastro na corretora, respondeu as perguntas da corretora, tem mais ou menos ideia já de como é o seu perfil. Então aqui eu vou dar umas ideias de carteira para você estar montando aí, estruturando, para você fazer um rebalanceamento. É muito importante a gente saber o quanto nós vamos ter em cada classe de ativos, porque aí não deixa a gente ser levado por emoção. O mercado de fundos imobiliários está caindo, eu vou parar de comprar e vou comprar renda fixa, porque renda fixa está no alto. É a pior burrada que você faz. Claro, renda fixa está pagando bem, você tem que ter renda fixa. Então você vai ver que a carteira está bem diversificada. Mas agora os fundos imobiliários caíram, não é que eles são ruins, eles apenas estão em promoção. Porque muita gente vai de sentimento, faz o quê? Tira dos fundos imobiliários, põe na renda fixa. Sabe, a manada correndo, você, investidor inteligente que quer ganhar dinheiro, faz o contrário. Você vai comprar mais fundo imobiliário. E esse balanceamento de carteira, você ter claro quanto você tem que ter em cada classe de ativos, é o que vai dar tranquilidade. É o que não vai deixar você ser levado pela emoção. Porque você vai ver que, eu tinha que ter 20% em fundos e eu só tenho 10% porque ele caiu. Então eu tenho que comprar o quê? Fundo imobiliário. Você vai querer comprar renda fixa, tá todo mundo comprando, porque tá todo mundo falando que ela paga bem, mas a sua planilha vai estar mandando você fazer o quê? Comprar fundos imobiliários, porque caiu, tá em promoção. E aí quando subir, bum, vai vir aquele baque, a sua carteira vai subir, o seu patrimônio vai valorizar. E aí você toma a melhor decisão do que você vai fazer. E para montar a composição da carteira, eu consegui montar um acrônimo com o meu nome. Então vamos lá, Fábio, né? O F de fundos imobiliários, que nós vamos ter na carteira, o A de ações, o B de Brasil, que é, como eu disse, a nossa renda fixa, que é uma mãe. Então, o Brasil é um país histórico de taxas de juros altas. Então, a gente tem que ter o investimento Brasil, o investimento em renda fixa. O I de internacionais, que são os investimentos internacionais. Nesse caso, a gente vai focar na Bolsa Americana. E o O de outros ativos. E aí que entra, por exemplo, as criptomoedas. Talvez você seja aí um cara que fala, eu quero investir na empresa de um colega meu. Eu tenho um amigo que está abrindo aí, está com uma startup. Ele está com um projeto. Eu tenho a vizinha que está abrindo um salão de beleza. Eu vou injetar capital nela. Então isso é de outros, né? São investimentos mais arriscados, mais ariscos, para quem tem mais apetite ao risco. Então ele entra aqui na caixinha do outro. E aí eu vou passar para vocês 3 opções, gente. Aqui são ideias, tá? Para dar um norte para vocês, cada um vai adequar as caixinhas do seu jeito. A primeira, na minha opinião, é uma caixinha mais conservadora. Você vai ver que dos 5 itens do acrônimo, só vamos ter 3. Então, o maior é renda fixa, que é o Brasil, né? O B de Brasil.
nós vamos ter 50% dos nossos ativos em renda fixa, ou seja, a nossa carteira ela vai estar sempre apontando para cima. Mesmo que a taxa de juros nossa caia para 2, 3, 4%, como já caiu no passado bem próximo, diga-se de passagem, vai estar sempre subindo 2, 3, 4% ao ano, metade da nossa carteira. Então isso ajuda a deixar mais tranquilo uma pessoa que é mais conservadora. Eu coloquei 30% em fundos imobiliários. E por que em fundos imobiliários? Mesmo que o fundo imobiliário ele varia, a variação dele não é tão grande, não é tão expressiva como das ações. É difícil um fundo imobiliário cair 50%. Nós tivemos alguns casos recentes agora, porque teve muito calote. São 2, 3 fundos imobiliários muito arriscados que investiam no mesmo empreendimento que deu ruim. E aí forçou para baixo esses fundos imobiliários. Mas, por vias de regra, eles não oscilam muito. E você tem o quê? Você tem o rendimento. Então, todo mês vai estar caindo dinheirinho lá. Vamos dizer assim, que a sua carteira de fundos imobiliários esteja rendendo 1% ao mês. Se você investiu lá seus R$1.000, então todo mês vai estar caindo para você os seus R$10 de rendimento. Então todo mês vai cair R$10, R$10, R$10. Lógico, isso vai aumentando, porque você vai aportando em fundos e esses R$10 você vai reinvestir. Então você tem metade da sua carteira sempre apontando para cima, porque é a sua renda fixa. E você vai ter 30% da sua carteira que mesmo se ela apontar para baixo, se der um prejuízo no fundo que você escolheu, você ainda não vendeu esse fundo, então você não tem prejuízo, você só está vendo ele negativo lá. Mas ele vai estar te pagando o aluguel do mesmo jeitinho. Então os seus R$10 também está garantido. Pode ser que seu fundo caiu 0,5%, ou seja, ele caiu R$5, mas no outro mês você recebeu R$10. Só isso já compensou e você ainda fica com 5 no lucro. Comprar outra cota sem fazer esforço e a bola de neve vai acontecendo. E por fim, para fechar a carteira, 20% do seu capital alocado em ações, que aí sim é mais volátil, né? Tem mais chances de cair, como tem mais chances de valorizar o seu patrimônio. E lembrando, tem ações que pagam dividendos 2 vezes no ano, 1 vez no ano, tem ações que pagam 4 vezes no ano, então você ainda tem a chance aí de você estar com uma ação boa pagadora de dividendo e também receber esse dividendo das ações. Uma carteirinha mais conservadora. Uma um pouco mais arrojada, que seria um perfil mais moderado, né? Um perfil mediano, eu já incluí o I do nosso acrônimo. Então nós vamos começar por 40% de renda fixa de Brasil, 30% nos fundos imobiliários, 20% em ações e aqueles 10%, né, que eu diminui na renda fixa, eu fiz o quê? Eu coloquei em ativos internacionais. E você já é uma pessoa mais experiente, você já tem um perfil um pouquinho mais moderado, você já aceita um pouquinho mais de risco. E pensa assim, avaliar empresas brasileiras já é difícil, dá um trabalhão. Imagina você avaliar fundos imobiliários e empresas americanas. O trabalho é um pouco maior. E você tem, então, um risco um pouco maior. Você tem um maior potencial de rentabilidade. Você tem o dólar jogando a seu favor, mas o seu risco é um pouquinho maior. Então, você tem que ter esse perfil um pouco mais arrojado. E, por fim, eu coloquei uma carteira que aceita tudo ali, é a carteira Fábio, é a carteira que eu sigo. Eu estou rebalanceando toda a minha carteira. Eu, como eu disse no começo, eu fiz muita cagada falando português, bem claro para vocês, muita meleca. E eu estou arrumando a carteira. E para não me gerar muito prejuízo, ou não realizar muito prejuízo, eu estou encaixando, mas a meta é a minha carteira pessoal ficar desse jeitinho que vocês estão vendo. Eu também vou compartilhar com vocês a carteira que eu estou montando para minha filha. Então nós vamos ter aí a carteira da Valen. Em breve no canal eu vou compartilhar, vocês vão poder acompanhar mês a mês aí o rendimento da carteira da Valen. Vai ser bem bacana. E ela não vai ser assim, não é tão agressiva, até mesmo porque ela tem o tempo a favor dela, né? Ela tem 3 aninhos. Então até ela se tornar uma adulta aí, tem bastante tempo. É uma carteira que eu vou fazer diferente. Eu devo fazer ela dividida em 4 partes aí iguais. 25, 25, 25, 25. Uma carteira que está nem muito conservadora, nem muito arrojada. Tá? É um moderado mais ou menos. Vamos dizer assim. Essa é a agressiva. Então na agressiva nós temos 30% em fundos imobiliários, 30% em ações brasileiras, 20% em renda fixa Brasil, 15% em internacionais, né, um portfólio lá fora, e 5% em outros. Sabe como ela é bem mais agressiva? Então, é como se eu estivesse colocando quase 5% do meu portfólio em outros temas, em startups, em plataformas de investimento mais arriscadas, em criptomoedas. Então, eu tenho 3% em cripto e eu estou com 2% numa plataforma que investe em startups. E se eu terminar meus testes, eu quero ficar pelo menos 1 ano testando já, receber um dinheirinho de volta para me sentir confortável para apresentar para vocês. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui no fim do vídeo, nos cards, o vídeo que eu fiz sobre a Inco. É uma plataforma de investimento em fundos imobiliários um pouquinho mais apimentado. Então você pode até encaixar a Inco
nesse O de outros, porque ela investe em imóveis, mas é um investimento mais arriscado. E é isso, pessoal, essas aí são as opções de carteira, são ideias. Você vai moldando ela, como eu disse. A carteira da Valen, por exemplo, da minha filha, não vai ser nenhuma dessas três. Eu vou colocar 25%, 25%, 25% e 25%. Diferente. E vou compartilhar com vocês para vocês acompanharem mês a mês. Por fim, mas não menos importante, nós vamos planejar aí a nossa meta, nós vamos planejar os nossos investimentos. E como é que nós vamos fazer isso? Eu deixei no link também aqui da descrição, meu Linktree. Ele tem alguns links, eu estou colocando lá tudo que eu acho bem interessante. Então você tem um link aqui do canal, você tem um link do meu Instagram. E o primeiro link que você tem disponível é o da calculadora de juros compostos. Aqui vai dar o norte pra gente. Vamos dizer assim, hoje, eu, Fábio, tá? Eu tenho R$1.000 para começar. Então eu tenho R$1.000. Tava lá na minha poupança perdendo para a inflação, vou tirar aquilo de lá e vou investir. E eu consigo fazer aportes de R$150 todo mês, bonitinho. Essa é a minha meta, ó, R$150 todo mês eu vou aportar. Então pingou na conta meu salário, eu já tiro 150. Depois eu me viro para viver, porque foi o que eu já calculei, foi o que eu já sei que dá para investir, é o dinheiro que eu já tinha separado. Então é regra. Tem que escrever na pedra. Então, R$150 todo mês, eu vou colocar uma taxa de juros de 13% ao ano. Hoje nós estamos com a renda fixa quase 14%. Calma, tem uns pessoal aí que já entende um pouco mais e fala, pô, Fábio, mas tem inflação. 13% livre de inflação é difícil. Concordo. Né? 13% livre da inflação e nós estamos falando quase do Warren Buffett da vida. Então é muito difícil, mas vamos fazer com 13% aqui, porque a gente está trabalhando na renda fixa para dar aquela ideia de patrimônio. 13% eu vou colocar, sei lá, vamos colocar 40 anos. Digamos que você tenha 20 e vai se aposentar com 60. 40 anos, é só para calcular mesmo. Nós estamos falando aqui de 2 milhões. Ou seja, eu comecei com R$1.000, investi 150 todo mês por 40 anos e vou ter 2 milhões lá na frente. Mas o mais importante é isso, eu venho aqui embaixo e venho em tabela. Nessa tabelinha eu consigo ver os meses, ó. Vamos pegar com 120. Daqui 10 anos, se eu tiver nessa tocada de investimento, 120 meses, eu vou ter um montante de R$38.482. E esse valor, se eu parasse hoje de investir, ele sozinho me geraria mais ou menos R$390 de renda. Ou seja, daqui 10 anos eu já estaria com um salário de R$390. E aí eu vou seguindo. Vamos pegar, sei lá, vamos pegar 30 anos. Normalmente o pessoal financia imóvel, né, por 30 anos. 360 meses. Já que você pode comprar a casa de 360 meses, você não está pensando em morrer, né? Então pode investir por 360 meses. R$1.000, R$150 todo mês de investimento. Nós estamos falando de um patrimônio de quase R$600 mil daqui a 30 anos. E esse patrimônio vai gerar para você, se você parar de trabalhar, se você parar de aportar, se você só investir, por exemplo, em fundos imobiliários e viver de rendimento, viver de aluguel, você vai estar recebendo mais ou menos R$6.000. Lógico que esse valor é o valor de hoje. Poxa, R$6.000 a mais hoje faria uma diferença danada, não faria? E para o pessoal que perguntou, o que a gente está falando de inflação? Aqui eu tenho duas variáveis, tá? A primeira é a inflação. A inflação ela vai comendo o nosso poder de compra. Ou seja, o que eu comprava com R$1.000 há 3 anos atrás, eu não compro hoje com os mesmos R$1.000. Porque a inflação reduziu o meu poder de compra. Então, obviamente, R$6.000 lá na frente não vai ser a mesma coisa que R$6.000 hoje. Mas também, se eu sou um jovem de 20 anos, estou aportando R$150 todo mês, eu não vou aportar só R$150. Eu vou crescer na carreira, eu vou, sei lá, pagar uma faculdade, depois eu vou parar de pagar essa faculdade. Então, meus aportes vão ser maiores. Mas vamos dizer que com inflação, aí eu aumento meus aportes, tudo, eu vou ser mais conservador. Então, eu vou colocar 9%. Você quer ser conservador. E aqui 9% já livre da inflação. Então, você teria que estar tendo uma rentabilidade de 14% mais ou menos para compensar a inflação. Tá bom? Então, vamos ver o resultado. 9%. R$150 todo mês, R$1.000 iniciais, 40 anos. Estou falando aí de mais de R$500 mil. Isso em dinheiro futuro, ou seja, R$500 mil lá. É a mesma coisa que eu te dar R$500 mil agora. Então o resultado é o mesmo, não tem inflação, não tem perder poder de compra, não tem nada. Já previu reduzindo a taxa de juros. Vamos pegar aí os 30 anos de novo, 360 meses? Olha lá, daqui 360 meses eu vou ter quase R$2.000 de renda. E aí, R$2.000 a mais hoje, faria ou não faria diferença para você? R$2.000 a mais. Lembra que eu pedi para você perguntar lá para os idosos, que do seu convívio?
Fala pra ele, vô, se eu tivesse R$2.000 a mais, você viveria melhor? O que você faria com R$2.000 ao mês? R$24.000 por ano. Dá ou não dá pra fazer 2 viagenzinhas no ano? Tá vendo? Esse é o poder dos juros compostos e do investimento. Por isso que você tem que saber o porquê que você vai investir. Para você não parar no meio do caminho, para você não parar na primeira dificuldade que tiver. E com essa ferramenta, com a calculadora de juros compostos, você consegue ir brincando com números à vontade. E aí você vai traçando a sua meta. Gente, é incrível. Vamos dizer assim que você tem aí, pô, Fábio, eu tenho 2 carros, velhinho, tal, mas eu tenho 2, eu estava conversando com a minha esposa, gostei desse negócio, eu vou investir, eu conversei com ela, ela viu o vídeo, a gente assistiu os vídeos do seu canal, a gente se empolgou e a gente quer começar. E nós decidimos que a gente não precisa de 2 carros. Um deles eu posso vender. Sei lá, realmente um carrinho velho mesmo, que não vai usar. R$25.000, porque hoje em dia qualquer carro velho custa uma fortuna, né? É incrível. Eu e minha esposa, a gente estava pensando em trocar o carrinho, a gente tem um carrinho mais velho. Meu Deus do céu, nós vamos ficar com ele, mano, colocar os 4 pneus novos e bora ficar com o carrinho velho. Não dá para trocar de carro, não. Tá difícil aqui no Brasil a gente manter e trocar de carro, de verdade. Então, conseguiu pegar lá R$25.000. É a única variável que eu estou mudando, tá, gente? Então, daqueles R$600.000, olha o que vai acontecer se eu só mudar o quanto eu dei de aporte inicial. R$1,5 milhão. Saímos de 600 e poucos mil, 700 mil que seja, para 1.400.000. A gente dobrou o capital só de eu aumentar o aporte inicial. Ou se você tem um bem que é valioso, mas que não está precisando mesmo, não vai fazer diferença. Pô, Fábio, eu tenho um carro, mas eu não preciso dele não. Se eu for pensar de verdade, pensar lá no meu futuro, eu não preciso do carro não, cara. Eu consigo me virar de outros meios. Pensou? 700 mil a mais de rendimento só porque você vendeu um carro? Então daqui 40 anos está valendo muito mais. Então a gente tem que ver. Procura o que você não tem aí na sua casa. Às vezes faz um brechó. Sabe? Ah, minha esposa tem 200 pares de sapatos. Cara, pega metade disso daí e vai vender. Vende lá por 50 conto cada par de sapato. É um dinheiro a mais para vocês injetarem. Então, se você é solteiro, maravilha, começa agora. Mora na casa dos pais, melhor ainda, cara. Você não tem gasto com quase nada. Arrepia nos investimentos. Esse é o caminho. Você já é casado, então vocês estão em 2. Não é que é mais difícil. Vocês estão em 2, são 2 pessoas para investir. Dá as mãos aí, você com a sua esposa, ou se é você, esposa, que está me assistindo, dá a mão aí, põe o maridão lá e fala, senta aqui, ó. Hoje não é futebol não, hoje você vai aprender a investir junto comigo e vai ver por que a gente tem que começar esse trem. Eu comecei com 40 anos de idade, um pouquinho mais de 40. E pretendo me aposentar logo logo. Gente, é incrível o que a educação financeira faz conosco. Essa foi a primeira aula, nós vamos ter mais 3, todas grátis, nessa mesma tocada, vão ser aulas mais dinâmicas, com muita tela de computador, porque nós vamos colocar a mão na massa. Eu agradeço demais a presença de vocês. Ó, se você não se inscreveu, se inscreve, de verdade. Um material desse, de graça, tem que se investir. Um curso estruturadinho, 4 aulas para você ter começo, meio e fim, vale muito a pena. Deixa o like e vamos esperar aí a próxima aula, tá certo? Por hoje é só. Um grande abraço, excelentes investimentos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!